Oi, eu sou a Gabi Xavier e estou aqui de novo para falar de Tate no Yusha ou The Rising of the Shield Hero, o episódio 4, que tem muito o que a gente comentar. Eu gostei que a gente vai ter várias coisas a falar e pontuar, não só em relação ao nosso herói do escudo, Naofumi, da relação dele com Raftalia. Tem muito o que falar sobre isso sim, mas como eu já desconfiava, há detalhes importantes em relação a esta sociedade para a qual ele foi chamado, invocado sem a sua vontade, e mais detalhes importantes ainda. Inclusive, comecei a dar uma olhada no mangá, eu sei, eu disse que eu não ia fazer isso, mas vocês falaram tantas coisas que eu precisei dar uma olhada, pelo menos até este momento que foi adaptado, e aí aos poucos eu vou acompanhando também, e portanto tenho alguns comentários em relação a isso, sem spoilers do que vem aí pra frente. Deixa o seu like se você quer que eu continue falando de Tate no Yusha toda semana, ou vídeos extras se precisar. Também talvez tenha essa semana, talvez não sei, vocês vão me dizer. Se inscreve se vocês não forem inscritos para acompanhar mais vídeos como esse e comenta aqui embaixo o que você tá achando deste anime. Para o bem, para o mal, não importa, eu quero a sua opinião. No episódio passado, a gente viu a primeira onda que esses heróis enfrentaram. A gente viu que Naofumi foi o único que se dirigiu à vila para salvar as pessoas e por causa dele, pelo que a gente descobre nesse episódio, tivemos uma perda inferior a 2 dígitos, ou seja, não chegou a 10 mortes. Ninguém ali comenta, é claro, mas isso foi em grande parte por causa de Naofumi, que foi ativamente para proteger aquelas pessoas, embora em determinado momento desse episódio ele tenha dito que não foi por causa disso, nem por bondade. A gente já chega lá. Bem, ele tá no meio daquela festa, todo mundo falando bem dos heróis, é claro que ninguém tá se referindo a ele, como a gente já disse, ele tá entediado, ele só quer recompensa, Raftalia tá adorando comer as coisas, mas ele continua sem sentir sabor de nada, não quer saber de comida, quer o dinheiro, e embora, pra que ele tá ali no meio daquelas pessoas que o desprezam e que ele despreza também. Detalhe que ele ainda é totalmente indiferente aos carinhos ou gestos de simpatia da Raftalia até esse momento. E é algo interessante que eu não tinha conseguido enxergar bem no anime, mas vocês pontuaram e agora eu consigo ver neste episódio melhor, é que ele de fato não confiava na Raftalia. Ele tratava ela bem, ele tinha gestos de bondade, mas para ele talvez ela o tratasse melhor por causa do seu selo de escravidão. Melhor assim do que sentir dor, confiar mesmo. Ele não confiava nem nela, nem em ninguém. Ele estava sozinho naquele universo, totalmente desprotegido, ou se protegendo sob uma capa de egoísmo, de agressividade e se afastando de qualquer um, emocionalmente, se possível fisicamente. O que eu achei interessante nesse episódio também é que com várias falas, várias conversas, a gente acabou tendo discussões justamente sobre um tópico que foi muito polêmico ao longo dessas semanas por causa desse anime, que foi escravidão. Escravidão, inclusive, neste universo, porque de repente surge o herói da lança, Mine também, questionando o nosso herói do escudo, porque ele tem ali do lado dele uma demi-humana que é escrava, que luta por ele, que se arrisca por ele, mas porque ela é escrava, ela é obrigada, ela tem um selo ali que impede que ela vá embora e faça o que ela queira. Que errado, que absurdo. Aí todo mundo começa a questionar, todos os nobres e o rei também. Aí eu já fiquei assim pensando, beleza, antes de falar se o rei era corrupto ou não, qualquer coisa, você é o rei. Você tá neste universo, nessa nação, você comanda isso aqui. Mesmo que talvez haja alguém no obscuro lugar deste mundo que mande mais que você, minimamente você pode falar alguma coisa contra a escravidão. Ele comprou porque é permitido. Ele comprou porque nesse universo isso ainda existe. E se existe, é tua culpa também, rei. Então por que você tá condenando ele? Porque ele é herói, ele tem que ter um senso de moral maior que o teu? Beleza, pode ser, posso concordar. Mas quem permite que isso aconteça é quem tá mandando no país. Eu também acho errado ele ter uma escrava, eu também acho que não é legal você comprar ninguém, mas eu entendo a construção do Naofumi, eu já falei isso aqui mais de uma vez e eu vou repetir, você não precisa concordar com o personagem principal, você pode inclusive criticá-lo, como nesse episódio, há críticas inclusive dele, a gente vai chegar lá mais pro final do vídeo, mas eu entendo que ele seja aquela pessoa que foi injustiçado, caluniado, desprezado, totalmente ali negligenciado, tratado mal e prejudicado porque ele foi acusado de algo que ele não fez. E por isso ele não confia mais em ninguém, ele tá num mundo que ele não pode nem sequer ser enviado de volta, e ele tem que fazer o que pedem dele, que ele lute, que ele fique forte, que ele sobreviva pelo menos pra lutar, sem que ninguém dê nada em troca. Então quando o acusam de ter uma escrava, ele não tá nem aí.
Ele apenas não quer perder aquela pessoa que está o ajudando tanto. Inconscientemente, ele poderia estar se aproximando da Raftalia, mas conscientemente a gente vê que naquela hora ele não a tratava como mais do que uma figura, uma ferramenta importante para ele. Então ninguém vai tirar ela dele. Mas é o que querem fazer. É o que colocam em jogo. Ele teria que lutar com o herói da lança, que ali faz o papel ideal do herói perfeito, e aí como herói da lança eu vejo muito mais nesse episódio que ele não é bem vilão, ele é o estereótipo de herói ali totalmente correto, mas que na verdade ele apenas assume o papel sem de fato fazer as coisas boas. Ele faz o que é certo, quer dizer, eu preciso lutar com este cara porque ele tem uma escrava e isso é errado. Então nessa hora eu não vejo ele bem como vilões. Vilões parece que são outros, ele é mais falastrão, uma capa vazia. O tempo todo a gente tem a Mine ali no ouvidinho dele, aumentando toda a intriga, deixando o Naofumi mais irritado, deixando as coisas muito piores, e a luta acontece. Por mais que Naofumi não quisesse, ele é obrigado, e de novo outra incoerência deste mundo, dessa sociedade toda, que fala, vamos salvar Raftalia. Se Naofumi, o herói do escudo, perder, ela vai ser libertada. E eles falam isso enquanto eles colocam algemas e mordaça nela. É sério? Vamos libertar, calar a boca dela, não deixar ela falar, porque na verdade ela está sendo manipulada com certeza. É melhor deixá-la amarrada e sem poder falar nada? Então não é que a crítica esteja errada. O problema é que a sociedade como um todo é ainda pior. A luta acontece para surpresa de todo mundo, inclusive do rei, inclusive da Mine, inclusive dos heróis, é que Naofumi, mesmo muitos levels abaixo, porque ele não consegue upar como os outros heróis, ele sempre ganha menos experiência do que a Raftalia e ele tá sempre dividindo experiência com ela, porque ele não consegue atacar mesmo, sozinho, finalizar os monstros. Então, de novo, pensa num jogo, ele vai upar mais devagar. E mesmo com essa diferença, mesmo tendo o escudo, não tendo uma arma de ataque propriamente dita, como por exemplo uma lança, ele começa a ter uma vantagem na batalha que ninguém esperava. Ele começa a utilizar as suas habilidades do escudo para mesmo atacar, mesmo golpear, fazer surpresas. Ele usa seu escudo aéreo, ele dá um ataque com seu próprio escudo, ele tira o ar do herói, ele o prende junto com aquelas criaturas que ele carrega pra lá e pra cá, o balão, e isso tudo vai deixando mais desesperado o nosso Motoyasu, o herói da lança. Talvez até mais a instabilidade emocional tenha contado nessa luta do que de fato a força ou estratégias de batalha que Naofumi tem que conseguir construir ao longo do tempo para se superar se ele não consegue ser o melhor com a força ou com a melhor arma. Melhor arma já não sei, né? Esse episódio deixou no ar que esse escudo tem mais potencial do que a gente poderia imaginar, mas daqui a pouco a gente fala disso. Porque no final das contas, mesmo que ele estivesse com vantagem, o nosso herói do escudo acaba prejudicado de novo por causa da Mine. Mine que, como não poderia fazer, interfere na luta, que era X1, 1 contra 1, utiliza uma magia, como se ninguém pudesse ver, mas parece que ninguém viu, né? Tá. E acaba com a chance do Naofumi, ele perde. É injusto. E por mais que ele fale, por mais que pareça que o Motoyasu, o herói da lança, não tenha visto, ele também não quer saber, não quer ver qualquer alegação do herói do escudo, que não tem voz, não tem vez, ele ganhou, acabou. Mas aí o Naofumi pensa, beleza, você não viu, mas todo mundo aqui viu. Só que o rei fala que não. Naime, obviamente, nega, todos os nobres ali negam. Então é um afirmando e confirmando a mentira do outro. E, principalmente, temos um rei que com certeza é corrupto e não tá nem aí pra verdade. Todos ali se fazem de cego, e nessa hora a gente descobre, inclusive, que Mine é filha do rei, é princesa. E aí você vê que a conspiração vai aumentando. Mas que conspiração? Mine é apenas uma mulher que quer se dar bem em cima de um herói? Ela roubou seu dinheiro, acabou com a sua imagem, mas ela é filha do rei, ela não tem dinheiro mesmo? Ela já não tem toda a fama e todos os benefícios que ela quer? Ela faz isso apenas por esporte? Quem é ela, o que ela quer e por que o seu pai a apoia nisso tudo? Ele sabe os detalhes do que ela fez ou ele apenas a ensinou a ser mau caráter mesmo? Não sei. E qual o problema deles com o herói do escudo? Que claramente há um problema especial com ele. Talvez não com Naofumi, a pessoa que encarnou este herói que foi invocado desta vez, mas talvez historicamente o herói do escudo tenha algo diferente que eles saibam. De novo, essa sociedade que fala tanto sobre moral, ética da escravidão, da mulher, o discurso é bom, o discurso é certo, o discurso é bonito, a atitude tudo errado. E aí eles começam a libertar a Raftalia e nessa hora Naofumi, com razão, tá totalmente perdido no seu ódio, no seu desespero. Ele começa a sair de si
E aí quando ele vê que estão tirando o selo da sua escrava, a única que estava do seu lado, mesmo que ele não confiasse 100% nela, aí eu acho que ele começa a entrar numa loucura, num torpor, na imaginação. Ele já vê que na verdade ela tá indo embora, abandonando. Não é o que tá acontecendo, na verdade ela tá questionando o que estão fazendo com ela, inclusive, mas é isso que ele vê. E ele fica cada vez mais perdido no seu ódio e parece que ele atinge algo nessa hora, por causa do seu ódio talvez, que faça com que ele possa liberar maldições. Com o escudo? Que série de maldições são essas? E qual a condição X que ele atingiu para que ele pudesse liberar maldições? E ao mesmo tempo o seu rosto fica marcado, o seu escudo pega fogo, ele tá muito mais fora de si. O que tem uma coisa a ver com a outra? Tem segredo sim envolvendo esse escudo. Tem alguma coisa, não sei se o rei sabe, se mais alguém sabe. A gente vê que tem outra figura de autoridade naquele local que é o Papa, uma figura religiosa nessa história que não tinha tido foco até então. Será que ele que tá cochichando ali também durante a luta sabe algo? Mas com certeza há um problema muito maior do que só preconceito com o cara que luta com o escudinho nessa história toda. Tem alguma coisa a mais. A Naphtali de novo se coloca bastante nesse episódio. E claro, ela poderia questionar o fato de ter sido comprada como escrava, mas ela tem pura gratidão por Naofumi porque ela já tinha sofrido com outro dono muito pior, pelo que a gente sabe, e ela estava doente, fraca, foi comprada e no final das contas, segundo ela, a única situação que ela precisou sentir dor, que ele fez ela sentir dor, foi quando ela não queria lutar e precisava fazer isso. De novo, é questionável, né? Ele não precisaria fazer esse tipo de coisa, mas no final ela fica grata. Porque hoje ela se sente mais forte, e mais forte também porque ele a tratou bem, deu comida, deu remédio caro e deu pra ela um propósito. O herói do escudo fez bem pra ela. Tratou uma demi-humana que é muito maltratada, pelo que a gente viu, de forma diferenciada. Eu só achei engraçado quando ela virou pro Motoyasu, o herói da lança, e falou: ah, então se você faria tudo o que ele fez, por que você não tem um servo? Ai, não, né? Essa simetria não rolou. Eu acho que ele pode tratar todo mundo bem, comprar um escravo, soltar ele e ter uma pessoa do seu lado. Não precisa fazer o discurso de compre escravos. Essa parte eu achei assim, tudo bem. Entendi o que ela quis dizer, mas achei meio furado. Mas vamos tentar entender que ela é uma criança ainda, porque a gente entendeu que demi-humanos, quando crianças, se eles upam muito rápido de level, eles começam a fortalecer o seu corpo, o que significa que eles crescem. Por isso que ela parece adulta, sendo apenas uma criança por dentro. Mesmo assim, o seu discurso é muito forte e ela começa a mostrar pra todos ali, inclusive para o nosso enlouquecido Naofumi, herói do escudo, que tá fora de si ativando maldições muito loucas, que ela confia nele, que ela sabia dos rumores sobre o abuso e que ela não acreditava porque não era esta pessoa que ela conheceu. Ele a tratou bem. E aí, nesse momento, nesse episódio, a gente tem algo que não tinha no mangá, que é uma autocrítica do Naofumi, em que ele fala de verdade, do coração, que ele não queria ser bom. Ele não tratava ela bem porque ele gostava dela ou porque ele confiava nela. Ele não confiava, ele não quer que ela encoste nele quando ele tá nesse momento com muita raiva. Ele considerava ela uma ferramenta, uma espada, algo útil pra ele avançar, e só. Talvez inconscientemente, dentro deste Naofumi cheio de traumas, ele fosse uma pessoa boa e por isso ele a trata bem. Mas por fora, conscientemente, ele não escolheu ela pra ajudar como muitas pessoas acham. Não, ele escolheu, pelo menos a princípio, pelo menos assim, racionalmente, porque ser uma espada útil, porque ser alguém útil por um preço barato. Ou talvez fácil de controlar também. Mas ele acabou sim tratando ela de uma forma muito diferente do que qualquer outro mestre, e agora, nessa hora, ela tá sem selo. E mesmo sem selo, ela disse que confia nele, que ficaria com ele, que lutaria por ele o tempo que fosse, onde fosse, e finalmente, quando ele acredita nela e ele desaba e ele chora, aquela aparente ativação de maldições para, o escudo volta ao normal, ele também, somem as marcas, ele chora e parece que ele consegue nessa hora extravasar todos os sentimentos que ele estava guardando para si sozinho. Pelo menos na Naphtali, ali ele confiou. E pela primeira vez ele enxergou ela, viu que ela cresceu, que ela tava diferente, que ela não era mais uma criança por fora, pelo menos. E aí, ele agora vai ter alguém pra lutar do seu lado. E detalhe que em relação ao que eu vi no mangá, antes da cena final deste episódio, teria um momento em que ela voltaria a colocar o selo de escravidão pra ficar do lado dele com essa fidelidade garantida, o que não aconteceu nesse episódio. Não sei se eles vão incluir no próximo, eu espero que não. Por quê? Explico. Porque agora, se ele tá confiando nela, pra quê que ele vai garantir que ela continue sendo fiel com o selo? Ou pra quê que ela precisa de um selo pra provar pra ele que ela é fiel? Não, gente, atingimos o patamar de confiança pelo menos entre os dois. Chega de selo.
Chega disso, acho que não precisa. Pelo menos é o que eu espero, pelo menos é o que eu acho, não garanto, não sei se eles não vão colocar isso no próximo episódio, é bem possível, a reorganização é algo comum em adaptações, mas ficou esse pontinho de esperança, porque claramente eles estão construindo o Naofumi com algumas camadas diferentes em relação ao mangá. E provavelmente em relação ao light novel também, que é a obra original que deu origem a Tate no Yusha. Eu gostei desse episódio, eu gostei que a gente viu que o buraco é bem mais embaixo, que há problemas e conspirações e pessoas podres em todas as camadas, desde lá em cima até lá embaixo, e é todo mundo conivente. A população, que é conivente com os nobres, que são coniventes com o rei, com sua filha e com todos os poderes que estão fazendo algo muito errado. O herói do escudo é que a gente tá vendo que tá sofrendo, mas qual é o objetivo real dessas pessoas? Eles sabem algo sobre o escudo que é potencialmente perigoso, eles querem afastar este herói ou eles querem despertar algo ruim neste herói? Qual é a possibilidade? Ainda não sei o que vem daí pra frente, são teorias, são só suposições, tô gostando de fazer análise desse anime, dizendo sim, ainda é um isekai. Quando eu falo que ele tem bases genéricas, que vai no caminho fácil ou comum de várias outras obras parecidas, eu não tô diminuindo Tate no Yusha, pessoas. Quando a gente fala que algo é clichê, não necessariamente isso é algo ruim. Quer dizer que ele tem várias coisas comuns, mas o que ele faz em cima disso, como ele usa isso, o que ele faz a mais, é o que diferencia o anime. E eu acho que ele tá fazendo sucesso porque ele consegue fazer uma narrativa diferente, algumas fórmulas diferenciadas que fazem com que a história avance ainda com um público grande e crescente. A polêmica ajudou um pouquinho também, mas ele tem qualidades a se falar. Acho que a animação pode melhorar, trilha que estava melhor, acho que decaiu um pouquinho, também pode melhorar. A construção do universo ainda tá me deixando empolgada e, portanto, vou continuar analisando também enquanto vocês quiserem pedirem. Tô super com vontade de fazer um vídeo extra só pra gente finalizar essa questão da construção do Naofumi, porque tenho muito o que falar sobre isso, especialmente após esse episódio, e eu acho que eu tenho uma opinião bem moderada, então eu acredito que eu tenho o que acrescentar. Se vocês quiserem que eu faça, comente aqui embaixo também. Deixa o like se você tá aqui até agora e não deixou, espero que eu tenha merecido o seu like, se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!